426. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Costumo dizer que depois da presença de Jesus, a sua presença é a mais importante em nosso meio. Que vocês sejam todos bem-vindos, visitas que vocês se sintam bem à vontade em nosso meio, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Queria convidá-los para a gente ajoelhar, para conversar com Deus, na medida do possível que eu pudesse ajoelhar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu grande e santo nome, meu Deus. Eu não sei o que cada um veio buscar aqui essa noite, mas o Senhor está aqui em nosso meio. E o que os teus filhinhos vieram buscar, Senhor, que o Senhor seja a resposta deles. Que o Senhor possa preencher eles, meu Deus. Que o Senhor possa encher o coração deles, atender as necessidades, os pedidos, os anseios. Eu não conheço o coração das pessoas, meu Deus,
mas o Senhor conhece. Queremos te pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor retire de nós alguma coisa que venha atrapalhar, meu Deus, a adoração a Ti, que os nossos ouvidos possam estar abertos para ouvir o Teu clamor e os nossos olhos atentos, Senhor, ao Teu chamado, meu Deus. Muito obrigado por mais um culto. As pessoas aqui poderiam estar em qualquer outro lugar, mas elas escolheram a Tua casa, meu Deus. Elas escolheram estar aqui essa noite, porque elas acreditam que o Senhor é um Deus poderoso que pode transformar a vida delas. Que o Senhor possa transformar a vida de cada um e de cada uma das famílias aqui representadas também, Senhor. Abençoe o pastor, que ele venha falar agora, meu Deus, inspirado por Ti. Que ele seja, Senhor, um instrumento Teu. Que ele seja a Tua voz a falar aos nossos corações, meu Deus. Esvazie ele de si mesmo e coloque na boca dele o que nós precisamos ouvir. Continue abençoando este culto, Senhor, que não seja simplesmente uma ação passageira, mas que ele possa ficar gravado em nossos corações e nas nossas mentes. Perdoa os nossos pecados, cuide de nós e abençoe os momentos que se seguem. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Que nesse momento nosso Deus seja louvado. Amém? Escondendo a salvação, um milagre ao erguer as suas mãos. 7 dias vastos rodeando Jericó, um clamor de fé e a libertação. Pessoas tão comuns quanto eu e você, permitindo Deus usar o seu poder. Fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar, é preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui.
bloqueando a luz do sol. 5 pedras pra fazer o chão tremer. Uma gravidez dias antes de casar. A emoção de ver Jesus nascer. Pessoas tão comuns como eu e você, permitindo Deus usar o seu poder. Fico impressionado ao pensar que pra Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Deus que é infinito em saber, escolher usar a limitação do meu ser. Se eu apenas permitir, fico impressionado ao pensar que pra Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir. Fico impressionado ao pensar que pra Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Chego a crer que vida nova é o próprio amor e ter a certeza de que somos dignos de ser amados e, como imagem e semelhança de Deus, devemos espalhar o melhor que há em nosso coração. Há muito tempo atrás nascia um homem. Um homem queria mudar tudo. Aquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus tomou os nossos pecados sobre si, deu a própria vida por todos, inclusive para aqueles que o rejeitaram e ainda o rejeitam. Mesmo pregado naquela cruz, ele teve amor suficiente para pedir que Deus perdoasse aqueles que haviam o açoitado, cuspido em sua face, colocado em sua cabeça uma coroa de espinhos. Foi por mim, por você, que ele passou por tudo isso. Ele ressuscitou e subiu ao céu, mas o seu amor continua habitando naqueles que creem no seu nome. Mesmo depois que seu suor se transformou em sangue, mesmo depois de ser traído, negado, condenado e crucificado, Cristo não reclamou nem recuou. Ele seguiu em frente por amor a mim e a você. Jesus não precisava passar por tudo aquilo que passou. Ele é o Filho do Deus vivo. É santo e não teve pecado algum. Ainda assim, por amor às nossas vidas, ele suportou tudo. Ele carregou a nossa cruz. Ele sabe quando você está triste, sem dinheiro para pagar as contas ou enfrentando crise nos seus relacionamentos, mas ele também vê as suas qualidades. Conhece os seus sonhos mais íntimos e sabe como realizá-los. Jesus foi simples em tudo que fez, no entanto, foi mais profundo que qualquer outro ser, indo muito mais além do que alguém jamais foi. Foi crucificado, morto e sepultado, por amar a mim e a você. Foi pregado numa cruz após longa caminhada de tortura e dor. Foi por você.
Viver a Páscoa não significa somente crer no Deus que em Cristo nos redimiu e nos ressuscitará, mas se trata em saber quem é Cristo para nós, qual é o lugar que Ele ocupa em nossa vida. Somente assim seremos pascais e viveremos verdadeiramente a ressurreição de Jesus. Desejo que você aí do outro lado tenha uma Páscoa viva, que ressuscite na esperança, que você ressuscite no amor, que você tenha fé em Jesus e em si mesmo, pois não há maior presente para um pai do que ver seus filhos na luta para serem felizes. Celebre todos os dias, porque Ele vive. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Boa noite. Creio que esse vídeo deve explicar um pouco ou expressar um pouco do sentimento que há em muitos de nós, até porque é Páscoa, não é verdade? Feliz Páscoa, então. Pode falar para quem está do seu lado. Desejo uma feliz Páscoa. Quem deixou para comprar os ovos da Páscoa somente hoje, conseguiu um desconto até 40%, viu? Fiquei sabendo que caiu os preços, ó, de ontem para hoje aí. Quem comprou os ovos mais pagou mais caro. É uma grande pergunta, que não tem nada a ver com Páscoa, né? Por que a barra é tão barata e o ovo é tão caro, né? Que tudo é chocolate. Seja bem-vindo, que bom que vocês estão aqui. Nós estamos começando hoje uma série bíblica, claro, né? Vamos tratar da Bíblia, da vontade de Deus, e queremos conhecer um pouco melhor, compreender um pouco melhor o que Deus tem para cada um de nós. Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade. Aqui, por ser a casa de Deus, obviamente também é a sua casa. Nós vamos hoje começar e vamos terminar só daqui a mais 3 domingos. Serão 4 domingos tratando de um tema referente à Bíblia e à Palavra de Deus. Portanto, eu quero começar pedindo que você abra a sua Bíblia. Se você tem Bíblia aí, você abre sua Bíblia, dá uma abridinha, dá uma abridinha, aí seria terrível, né? Livro de Pedro, segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21. Diz assim: segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. Diz assim, acompanha comigo na sua Bíblia, ou encoste em alguém que está do lado, e agora você pode dar uma coladinha, não tem problema. Agora pode. Verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos. A palavra santo na sua Bíblia está entre colchetes assim? Tá? Mas quantas versões está? A minha está entre colchetes. Em quantas mais estão? Olha, na maioria de vocês. Durante esses domingos eu vou explicar para vocês por que algumas partes da Bíblia estão entre colchetes. Algumas histórias da Bíblia estão entre colchetes, ou chaves, e outras não estão. Eu vou explicar por quê, mas não é hoje, tá bem? Mas diz assim: falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nesses domingos nós vamos ter que pensar um pouco, e talvez, olha, eu não vou adiantando logo, tá? Nós temos que entender que vivemos em uma época, mais do que nunca, onde é importante respeitar e entender quem pensa diferente. Então, assim, a minha ideia não é impor nenhum conceito para você. E sinta-se muito à vontade para, assim que você estiver saindo daqui, já passar os seus tweets aí e publicar que você ouviu algo que você não concordou. Você é livre para isso. Mas eu queria só te apresentar uma visão. Eu quero te apresentar uma forma de enxergar a Bíblia, de ver a Bíblia. Até porque, olha, Páscoa, o que mais? Batismo, tem tanta coisa espiritual que a gente fala e que vem da Bíblia, e tudo vem, igreja, tudo é porque existe o quê? Em tese, a Bíblia.
a Bíblia é a fonte de tudo, parte tudo da Bíblia. E você já se perguntou se realmente a Bíblia é um livro confiável? Você já ouviu alguém falando e discutindo por aí que a Bíblia é um livro ultrapassado? Você já conheceu alguém, principalmente da área acadêmica aí, os estudantes nas suas faculdades, nas salas de aula, vê pastor desdenhando professor, né, desdenhando ou apresentando o que seriam para eles evidências que a Bíblia é um livro ultrapassado? Por que você segue a Bíblia? Ainda é possível crer na Bíblia? Então nós vamos começar a buscar entender, além do que a própria Bíblia diz, se é possível, fora da Bíblia, nós reconhecermos que a Bíblia é um livro, se não santo, se não digno, pelo menos um livro que deve ser lido por todas as pessoas, para que no mínimo as pessoas respeitem e queiram e entendam que é importante ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Primeira ideia é que a Bíblia não é um livro. Quem diz que a Bíblia é um livro, diz porque ouviu todo mundo falando, mas a Bíblia não é um livro. A Bíblia é uma coleção de livros. São muitos livros. São 66 livros. Daqui a pouco eu converso sobre isso com vocês. Eu trouxe algumas imagens para vocês. A primeira é um rapaz, foi bonzinho, né? Falar que é um rapaz, né? Bernard Shaw, ele é um irlandês, foi dramaturgo, cientista, escritor, e ele se tornou um ateu, e ele era um perseguidor ferrenho das pessoas que acreditavam na Bíblia. É dele uma frase famosa que diz assim: mantenham-se longe da Bíblia, tranquem em gavetas e escondam as chaves. É um livro perigoso para a humanidade, ninguém deveria lê-lo. Por que há pessoas inteligentes assim, que estudam e que pesquisam, e que dizem que nós não deveríamos mais crer na Bíblia? Devemos crer na Bíblia ou não devemos crer na Bíblia? Alguns anos atrás, o Guinness, ele trazia como referência que a Bíblia era o livro mais publicado e lido do mundo. De uns anos para cá, o livro dos recordes, o Guinness Book, ele não traz mais essa informação. Não traz porque a diferença da Bíblia para o segundo colocado é tão grande que ele passou a não ser considerado mais um livro para concorrer. No livro dos Guinness, que sai na América, por exemplo, há uma notadinha de rodapé, onde se explica que a Bíblia não está concorrendo, porque, tipo assim, é desleal a Bíblia concorrer com qualquer livro. Vocês sabem qual é o segundo livro mais publicado do mundo? O segundo, não o primeiro. Qual? Não entendi? Não é o Corão. O segundo, o Novo Testamento, mas está na Bíblia, né? Novo e Velho é uma Bíblia só. O segundo livro mais vendido do mundo é o livro vermelho de Mao Tse Tung. A China, na época da revolução do comunismo, da revolução da educação na China, eles obrigaram que todos os chineses lessem o livro na época. Então, eles forçaram a venda de 600 milhões de livros. É o segundo livro mais lido, ou forçosamente, né? Não sei se leram, né? Também foram obrigados a ter. A Bíblia, de 1816, antes nós não temos registro, tá? De 1816 para cá, já foram produzidos mais de 6 bilhões de exemplares da Bíblia. Olha a diferença do primeiro lugar, que é a Bíblia, com 6 bilhões, e o segundo lugar, o livro vermelho de Mao Tse Tung, com 600 milhões de unidades. Isso eu estou colocando de 1816 para cá, lembrando que a máquina, na revolução da impressão,
A máquina que vai imprimir livros, ela surge em meados de 1450. Antes de 1450, era tudo à mão. E nós não temos ideia. Tudo que foi feito, inclusive após a impressão, 1450, a gente não tem como calcular. Isso é de 1816, mais ou menos, para cá. 6 bilhões de livros. Por que será? O que tem de especial na Bíblia? E por que com tudo isso, algumas pessoas ainda insistem em dizer que aquele que lê a Bíblia, ele é uma pessoa ultrapassada? Já viram por aí, de vez em quando, o pessoal quer aparentar uma ideia que quem lê Bíblia ou crê em Bíblia não é muito inteligente. Que os inteligentes, os sábios, os intelectuais, são aqueles que não se voltam para a Bíblia. Bem, eu queria que você pensasse comigo um pouco acerca disso, e você toma e tira as suas próprias conclusões. A Bíblia diz que esse livro foi inspirado por Deus, e Deus falou através de homens. Diga-se de passagem, dentro do conceito comum, esses homens não eram santos, tá certo? Alguns pensam que os que escreveram a Bíblia eram homens superdotados de alguma coisa, quase como um super-homem da Marvel. Não, eram pessoas, inclusive com extremos defeitos, que inclusive a Bíblia faz questão de deixar claro, aí no livro, que os mesmos que escreveram pisaram severamente na bola. A Bíblia não esconde esse lado. Isso é um motivo que merece respeito de um livro como esse. Agora, imagine se funcionasse o meu controle. Imagine se funcionasse. Opa, funcionou. Imagine um livro que foi escrito num período que envolve 1.500 anos. Gente, 35 gerações, 40 autores diferentes, 66 livros diferentes, e se você for buscar geografia, ele foi escrito em até 3 continentes diferentes, em épocas diferentes. Essa informação a gente tem que pensar um pouco nisso. Faz assim, ó, vamos escrever um livro. Vamos escrever um livro aqui? O que ia dar se nós aqui, ó, todo mundo, fecha a porta agora, e todo mundo aqui vai escrever um livro. Vamos escrever um livro do mesmo jeito. Fechar a porta é brincadeira, né? Tá aberta, pode ir. Olha só, como que nós poderíamos garantir que esse livro ia ter unidade? Qual a certeza que eu tenho que todos nós aqui juntos iríamos escrever o mesmo livro e no final ia dar certo? Esses 40 autores, eles nunca se sentaram junto para trocar uma ideia sobre o livro. Eles nunca planejaram nada. Na verdade, muitos deles nem se conheceram. Na verdade, pelo tempo, muitos nem sabiam que o outro existiria. Mas eu não sei explicar a você, mas eu tenho um entendimento que se chama fé, que no final de 1.500 anos, esse livro, sem precisar de revisão de nenhum literário, sem precisar de nenhum especialista, esse livro vai se transformar no livro mais lido e mais publicado do mundo. Se eu falo para alguém aqui que não crê na Bíblia, e eu te respeito muito por isso, eu quero que você pelo menos pense um pouquinho comigo e diga, realmente merece respeito e merece um pouco de consideração. Se esse é o livro que já vendeu mais de 6 bilhões de unidades, e foi escrito por 40 homens que viveram em épocas que nem se conheceram, e que não tinham nenhum orientador para essa tese, para essa pesquisa, eles não tiveram nenhum profissional que os orientasse. Olha só, quem escreveu a Bíblia? Um pouco. Davi e Salomão eram reis. Paulo era um rabino e filósofo judeu. Esdras era um sacerdote. Daniel foi um primeiro-ministro. Neemias foi um funcionário público. Já Moisés era um estadista e líder. Amós era um pastor de ovelha. Lá vem. O que esse pastor de ovelha está fazendo para escrever a Bíblia? Pedro e João, pescadores. Lucas, um médico e possivelmente estudou direito. Gente, são pessoas diferentes, com habilidades diferentes, com visão de mundo um pouco diferente, mas escreveram
o livro mais lido e mais vendido do mundo. Como isso? Não tinha internet na época, ninguém fez propaganda desse livro, ninguém jogou na mídia. Aconteceu. Olha, outra coisa que é importante que você saiba, eu acho que talvez alguns aqui sabem. A Bíblia, Deus, é uma questão que requer um estudo. Deus inspira o livro. O livro é inspirado por Deus, mas Deus não anula a individualidade do escritor. E cada um escreveu de Deus o que foi tocado em seu coração, conforme a condição que ele tinha. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você pegar o grego que está escrito o Apocalipse, não estou nem falando da carta de Pedro, o grego original grego que está escrito o Apocalipse, é completamente cheio de erros gramaticais, erros de quem escreve, lotado de erros. Até os estudiosos brincam que, olha, o João não passaria no Enem. Essa é uma afirmação, inclusive, do Dr. Rodrigo Silva. O João não passaria no Enem, pelo menos numa prova de grego em sala de aula comigo, hoje ele não passaria. Havia falhas nas concordâncias, no tempo, no verbo, como uma pessoa simples que vai escrever e escreve com o seu limitado conhecimento, mas a mensagem é poderosa. Como entender isso? Que livro vai ser escrito hoje por alguém assim, com tantos erros, e vai chegar a um sucesso de venda, produção, edição e público? Será que é um livro qualquer? E aí mais, eu voltei. Vamos aqui a algumas evidências, que eu entendo que são evidências, que podem nos fazer também pensar por que você crê na Bíblia, ou por que alguém deve crer na Bíblia. Uma delas, profecias cumpridas. Gente, eu não estou falando em prognóstico, não. Prognóstico. Alguém aqui já leu horóscopo? Eu já li horóscopo. Alguém já leu horóscopo? Eu já li. Só eu que li, mais uns pouquinhos aqui e tal. O restante nunca leu horóscopo ou está com vergonha, né? Olha só, eu vou dizer como é que é um horóscopo aqui, ó. Eu nasci em 23 de janeiro, então desde pequeno eu sabia que eu era aquário. Tem mais alguém de aquário aqui? Olha, rapaz, tem um bocado de aquário aqui. Também de aquário? Não? Atenção. Aquário, amor. Esteja atento aos olhares ao seu redor. Acredite em você. Hoje é um dia de usar aquele tão sonhado perfume. Negócios. Seja ousado. É hora de você fazer o investimento no seu grande sonho. Urano está para Saturno, que está para Netuno, que está para Plutão, que vai coincidir e vai dar certo. Saúde. Não esqueça, pratique exercícios físicos. Aí o indivíduo lê o horóscopo, né, e fala assim, está vendo aí o que diz o meu horóscopo? Ele já acorda assim, né? Fazendo exercício. São prognósticos, gente. Há uma ciência matemática, que é a lei da probabilidade, que até ajuda você a, mais ou menos, tendo uma ideia do geral, a falar algumas coisas, né? Se eu falasse aqui como pastor, e essa, me permita, a Igreja Adventista, ela tem algumas práticas que eu sei que é um pouco diferente, né? Se qualquer um aqui, que tiver uma enfermidade ou uma doença, me procurar para que eu ore, eu vou orar. Mas o que eu não vou fazer é isso aqui, Tem alguém aqui essa noite que está com enfermidade? Tem alguém essa noite que veio aqui com uma dor profunda em seu peito? Tem alguém que veio aqui com um problema de saúde que vem há muito tempo tentando resolver e não consegue resolver? Eu sei que você está aqui essa noite e Deus tem uma mensagem para você. Isso é estratégia. Isso é estratégia de público, a gente não faz isso. Deus não age assim. Você vai ter que ser tocado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai tocar em seu coração. Ele vai começar a mover você. Isso pode chegar, inclusive, ao ponto de você dizer assim, pastor, vamos conversar? E nós vamos conversar, e você vai me contar o que você tem. E muitas vezes essa relação de Deus para curar você não passa nem por uma oração, passa por uma mudança de hábito,
passa por mudar a sua alimentação, ou pelo exercício físico, Deus orientando. Então, assim, quando eu falo em profecias cumpridas, eu digo, por exemplo, do livro de Isaías, eu não vou estudar isso agora, o livro de Isaías, escrito por volta do ano 700, falando que um dia viria um rei, por nome de Sírio, sem esse rei existir. E depois de 100 anos, o rei Sírio aparece. Só que o texto foi escrito 100 anos antes. Profecia eu falo, por exemplo, quando a Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 2, começa a falar um sonho de um rei, onde nesse sonho está profetizado o surgimento da Europa. Profetiza lá que vai surgir Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, e que Roma vai se dividir em 10 reinos. Isso é profecia, uma previsão exata bíblica, não é um prognóstico. A Bíblia tem mais de 5.000 profecias, e mais da metade já se cumpriram. Então você pode pegar a Bíblia e dizer assim: opa, eu tenho que levar a sério, porque as profecias desse livro, elas se cumprem. Outro ponto importante, a atualidade do seu conteúdo. Quem ler a Bíblia sabe que, apesar de ser escrito há muito tempo atrás, o conteúdo é muito atual. Pode ser que a linguagem até não seja. É por isso que algumas pessoas se esforçam em traduzir a Bíblia numa linguagem chamada linguagem de hoje, né? É claro, devemos ter um pouco de cuidado com as traduções. Não precisamos ser radicais e dizer assim: as outras traduções não servem. Não é bem assim. Precisamos ter calma, cautela, prudência, estudar primeiro e entender que pode ser muito útil uma linguagem de hoje para algumas pessoas e pode não ser para outras. Mas a verdade é que o conceito bíblico, olha gente, a Bíblia fala sobre saúde, a Bíblia fala sobre alimentação. Eu encontro, por exemplo, na Bíblia referências à alimentação, que a ciência hoje diz que certos alimentos causam câncer. E a Bíblia tem alimentos que ela fala assim: olha, não coma isso porque isso não é legal para a sua saúde, e Deus chama isso de imundo. Quando é lá 2000 anos depois, a ciência fala: esse alimento causa câncer. A Bíblia é um livro muito atual, fala sobre educação. Pense nisso. Objetividade da Escritura. Gente, a Bíblia tem por objetivo de falar da salvação. E aqui é interessante notar, a Bíblia não é um livro de promoção própria. Davi escreveu a Bíblia, correto? Sim ou não? Imagine que se você fosse escrever um livro famoso, lá vai você, ó, você, hein? Começa a ler um livro famoso. Vou escrever um livro famoso, vou escrever. Aí você vai escrevendo durante anos. Chega uma fase da sua vida que você vai começar a fazer coisas erradas. E coisas feias, muito feias, bem terríveis. Aí você fala: Senhor, eu estou escrevendo o livro do Senhor, aí eu estava pensando aqui, aquela parte da história lá, o Senhor não precisa colocar não, né? Pode pular? O objetivo da Escritura é revelar a verdade e a pessoa de Deus. E Deus fala: não, Davi, pode colocar tudo aí. Não, mas Senhor, mas veja, eu sou o rei, eu escrevi os salmos, vai me queimar. Eu não é. Eu não quero me queimar, vai ficar uma história que eu fui adúltero, eu matei um homem inocente para deitar com uma mulher que não era minha. Não, Senhor, isso não aconteceu, tá gente? Isso é uma invenção minha, hipotética aqui, né? Mas qualquer um de nós poderíamos querer esse argumento, por preservar a minha imagem. Senhor, lá na frente, olha o argumento, lá na frente o Senhor vai dizer que eu sou um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Aí o Davi podia argumentar assim: não vai pegar bem, ninguém vai acreditar que eu sou um homem segundo o teu coração se eles lerem isso. Apaga essa parte. Não tem como apagar.
a mais pura verdade das histórias e dos fatos são relatados na Bíblia. E lá está a história do pecado de Davi. E não só está a história do pecado de Davi, lá está a verdade que Davi ia esconder o pecado dele para sempre, se não fosse alguém desmascarar. Davi ficou quietinho. Mas há um objetivo na Escritura, que não é exaltar pessoas, os escritores, mas é apresentar o plano da salvação, como Deus pode salvar qualquer pessoa. Gente, que livro é esse? Escrito por 40 pessoas, em sua maioria que não se conheceram, durante 1500 anos, que já vendeu mais de 6 bilhões de exemplares e que faz sucesso até hoje. Será que a Bíblia não merece um pouquinho de crédito? E esse é o último argumento que eu traria para reflexão essa noite. Primeiro foi o cumprimento das profecias, vamos relembrar? Primeiro, suas profecias são cumpridas. Há mais de 5.000 profecias na Bíblia. Destas, cerca de 3.000 já cumpridas. Olha só, a atualidade do seu conteúdo. É inevitável desconsiderar que quando você lê a Bíblia, mesmo que os que criticam a Bíblia dizem assim, mas ela só tem moralismo. Não é verdade. A Bíblia não só tem moral, a Bíblia tem história, correto? A Bíblia tem história. O que tem mais a Bíblia? Poesia, poemas. O que tem mais a Bíblia? Romance. A Bíblia trata de sexualidade. Há um livro que é considerado, embora eu sei que alguns se chocam um pouco com isso, mas é um livro de um cunho erótico para um casal. Qual é o livro? Cantares. É um livro que trata de sexualidade, sim. Agora, claro que os termos estão dentro de um contexto, de uma cultura muito distante da nossa. Mas uma revisão das expressões ali, para o leitor da época, era muito claro. Objetividade escriturística do livro é outra coisa que merece muito respeito. E por fim, o efeito transformador da Bíblia. O que é isso que eu estou falando? É isso aqui, ó. Quem conhece o Rodolfo? Alguém já ouviu falar no Rodolfo? Alguém aqui já ouviu as músicas do Rodolfo? Quem já ouviu? Feliz pelo meu povo santo que nunca ouviu. Ele foi vocalista da banda Raimundos, né? Houve uma música dele, espero que não esteja falando errado, né? Mas houve uma música Complicada e Perfeitinha, era dele? Me ajuda aí, Rafael. Rafael, Complicada e Perfeitinha era dele, né? Era, né? Mulher de Fases, os jovens cantavam muito, né? Ele foi um grande impulsionador. Os dois Rafaéis, acho que conheciam a música, né? Sim. Ele foi um grande formador de opinião de uma geração aí, que foi com força para as drogas. Olha o que ele diz aí, ó. Estava sozinho, com uma vida louca, 300 namoradas por aí, drogas a valer, balada todo dia, fã de montão, disco de platina, dinheiro na conta, agenda lotada de shows e completamente infeliz. Talvez Rodolfo tenha conseguido coisas que muitos aqui estão querendo conseguir. Ele conseguiu tudo, mas era infeliz. Quem ouviu o testemunho dele sabe que ele teve um encontro com Deus, ele estudou a Bíblia e a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, tirou esse homem e transformou esse homem. É realmente um impacto ouvir quando ele fala. Forte. Logo no começo da conversão dele, a Globo ainda ousou levá-lo em altas horas para falar um pouco, e hoje a Globo não o chama mais, porque ele tem um discurso muito pesado e muito próximo da Bíblia. Efeito transformador da Bíblia, gente. A palavra de Deus, não foi Mao Tse Tung. Heloísa, o segundo nome é o quê? É esse nome aí. Todo mundo conhece o Maurício da Globo, ela fez comédia e quadros do Fantástico,
Em 2013, no programa Encontro, ela foi clara: eu sou cristã, isso é, acreditar que Jesus Cristo é o Salvador. Sabe como começou isso? Estudando a Bíblia, vendo a Bíblia. A Bíblia é um livro que transforma. Por isso que aquele primeiro senhor que eu mostrei para vocês na foto, ele falou assim, ó, é um livro perigoso, poquem, tranquem e percam a chave. Porque muitos realmente não querem que as pessoas se transformem. Mas olha só, para alguns que acham que somente pessoas que não são inteligentes, né, pessoas que não estudam, que creem na Bíblia, esse homem aí, ele é o chefe do projeto Genoma, que pela primeira vez mapeou o DNA do homem. Francis Collins é um cristão e que tem a sua vida pautada, sabe em que livro? Mao Tse Tung, é isso? Não, na Bíblia. Na Bíblia. Eu creio em Deus graças à ciência, não apesar da ciência. William Phillips foi o prêmio Nobel de Física em 1997. Quer dizer, por que eu estou mostrando isso? Estou mostrando isso porque alguns acham que a Bíblia é algo para pessoas que não pensam, que não têm inteligência. Não, a Bíblia é um livro para todos. 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 E esse aqui? Essa foto ele está novinho, né? Ele não está mais assim, né? Quem é esse aí? Ben Carson. Esse é um rapaz de nossa igreja. Ele inclusive foi candidato à presidência dos Estados Unidos esse ano, tem um ano já, né? Um ano passado, retrasado. Foi bem apontado. Atualmente ele é um dos secretários dos Estados Unidos, cuida da área de saúde, se não me engano. Ele é considerado um dos maiores, se não o maior neurocientista, neurocirurgião, né, do mundo. Ele é o primeiro com sucesso a fazer aquela cirurgia de siameses, né? Separou crianças coladas pelo mesmo crânio. Há inclusive um filme por nome de Mãos Talentosas. Decora esse nome aí, ó, ou então escreve no papel. Digite no YouTube, Mãos Talentosas. O filme está lá no YouTube de graça. Quem faz o papel dele é Cuba Jr. E nesse filme mostra um pouco da história dele. Um menino pobre, muito pobre na América, que não queria saber de estudar. Ele e o irmão dele só queriam saber de brigar, jogar pedra na casa dos vizinhos. A mãe não tinha escola, basicamente, não tinha educação, mas a mãe começou a exigir que eles lessem. E os levava para a igreja. Eles tinham que ler vários livros, e tinham que ler a Bíblia. E a mãe dizia assim, agora eu exijo que vocês leiam e façam um resumo para eu ler de tudo que vocês leem. Mas a mãe não sabia ler, né? Aí a mãe pegava, que mãe maravilhosa é essa, né? Era uma irmã da nossa igreja, lá na América. Ela pegava o resumo, ela era empregada doméstica, né? Ela levava para casa dos seus patrões e dizia assim, ó, dá uma olhadinha aqui, vê se está certo. Um dia ela descobriu que um patrão que ela tinha era muito rico, milionário, e ele deixou claro para ela que a riqueza dele veio do conhecimento dos livros. E ela falou, eu quero isso para os meus filhos. Meus filhos têm que ler. Olha o que virou. Olha Cuba Jr. Cuba Jr. não esqueça. Ben Carson. Um homem que através do conhecimento de Deus e da Bíblia, hoje se transforma em um exemplo. A Bíblia, gente, é para todos. Agora tá. Eu quero encerrar com essa foto. Terminamos aqui. Esse mais baixinho aí, ó. Essa foto, claro, né, faz tempo, essa foto não é recente. Esse mais baixo aí é Muhammad Adib. Ele é um cidadão da Cisjordânia. E esse rapaz, ele causou uma revolução. Ele jogou uma bomba, pior que a bomba de hidrogênio, naquelas pessoas que não acreditam e que discutem acerca da Bíblia. Porque escute, com tudo isso que eu falei, pegue na sua Bíblia aí. Que garantia, olhe para a sua Bíblia. Que garantia você tem que não mudaram a Bíblia? Que certeza você tem
que, por exemplo, em algum momento alguém não pegou a Bíblia e mudou o que está escrito nela e escreveu diferente? Por exemplo, olha só, eu estava pegando as anotações e a história diz o seguinte, só um dado para vocês aqui, olha só, em 1199, a história que diz isso, o Papa Inocêncio III proibiu a tradução da Bíblia para a França e decretou que seria um perigo se a Bíblia fosse lida por pessoas simples do povo. Quem fosse apanhado lendo ou ensinando a Bíblia na França seria morto. Várias Bíblias foram queimadas a mando da igreja. Quem diz isso é a história, tá? A história fala da idade escura, né? A idade das trevas. Olha o que aconteceu mais. 10.000 Bíblias foram queimadas em 8 de agosto de 1713 por Ferdinando II. Outro, o Papa Clemente II condenou a leitura da Bíblia e o Papa Gregório considerou as sociedades bíblicas um crime contra Deus. Quem diz isso é a história. Houve um tempo em que quase ninguém via a Bíblia. E quem garante aqui que nesse período que a Bíblia deu uma sumidinha, quando ela não voltou diferente, hein? Será que você realmente está lendo um livro que é o livro da Bíblia? Será que não existe uma Bíblia verdadeira e você tem uma falsa na sua mão? Pois é, esse rapazinho de bigode, os dois têm bigode, né? Mas o mais charmoso ali, o menorzinho, ele vai nos ajudar, porque em 1947, esse rapaz na região da Cisjordânia, cuidando de suas cabras, ele fez a descoberta que é a maior descoberta científica da Bíblia. Vou trazer as fotos do que ele descobriu, as imagens, mas tudo isso só no próximo domingo, no nosso segundo dia, para a gente compreender e entender se realmente vale a pena e se você está certo em confiar na Bíblia. Mas para você ir para casa, eu quero que você leia mais um texto da Palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías. E aqui eu vou encerrar, teremos um hino em louvor a Deus. Isaías capítulo 40. Versículo 8 diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Em 1985, precisamente 85, eu comecei a estudar a Bíblia. Eu era um menino, nasci em 74, e como um católico praticante que eu era, porque eu fiz tudo que era importante ser feito, eu fiz, tudo que foi ensinado. Lá no meu bairro onde eu nasci, numa praia em Natal, a igreja abriu um grupo de estudos da Bíblia, chamava-se Turmistas, e foi uma grande bênção. Tinha uma jovem, adulta, e todo sábado à tarde nós íamos estudar a Bíblia. Ela sentava com o nosso grupo, eram crianças, parecia um pequeno grupo de crianças, e ali nós líamos a Bíblia. Todo sábado à tarde tinha um estudo da Bíblia. Às vezes ela chegava atrasada, ou às vezes ela fazia o estudo rapidinho e ia embora, e nós ficávamos ali lendo a Bíblia. Aquilo foi tocando meu coração e me dando fome e sede, como quem está com muita fome e quer comer um prato de comida, ou está com muita sede e quer beber uma água. E eu não via o dia de chegar sábado para eu ir para a minha igreja e estudar a Bíblia. De repente acabou. E eu fiquei assim, pensando, mas por que acabou? Juntei com mais 2 amigos meus e nós fomos estudar a Bíblia sozinhos. Sozinhos. Fomos para a casa eu,
o Márcio e o Rubson. Eu, né? O Márcio, a mãe dele era de uma igreja pentecostal, e o Rubson, o pai dele era o dono do centro espírita do bairro onde a gente morava. E nós três, sedentos da Bíblia, crianças, ficávamos lendo lá a Bíblia e procurando entender. Eu lembro que um dia a gente deparou com um texto que diz que a marca da besta é o 666. E olha que esse negócio de código de barra, de chip, não é novo não, porque eu lembro que naquela época já, nós pensávamos, é aqui, esse negócio de código de barra, isso é o 666. Foi aí que enquanto a gente estava conversando, passou pela sala um rapaz, amigo da família, por nome de Milton Vanderlei Edgar. O Edgar olhou para a gente e falou assim: vocês querem estudar a Bíblia realmente? O Márcio olhou para ele, lembra? Eu, o Márcio e o Rubson. Só nome nordestino, né? Rubson, você não vai encontrar em qualquer lugar, né? Aí o Márcio falou assim para ele: Edgar, vai dizer que é você que vai ensinar a Bíblia para a gente. Por que o Márcio falou isso? Edgar era um amigo nosso da família. Imagine o lugar onde eu morava, um bairro popular, bairro de praia, né? Onde a gente andava descalço no meio da rua, jogava bola na rua, uma vida um pouco diferente, até de hoje em dia. A gente vivia solto, né? Era escola, casa e rua, brincava na rua, descalço mesmo, aquele meio-dia, o sol queimando, paralelepípedo, nem era asfalto, a gente jogando bola, o pé criava um couro mais grosso, ninguém sentia o calor. E Edgar era um desse bairro, era um médico veterinário, amigo da família, de todas as famílias, ajudava muito o bairro, mas o Edgar, ele era homossexual, e inclusive quando era no sábado e domingo, a gente ria muito de Edgar, porque Edgar era um cara bem sério, assim, pense num homem bem sério, pensei num homem bem sério assim, era Edgar de segunda a sexta, mas quando era sábado e domingo, ele colocava, sabe o que é um bug? Alguém já viu o que é um bug? Aqueles carros de praia aberto. Ele colocava Raul Seixas no bug dele, ligava bem alto e saía no meio do mundo. Sabíamos até que ele tinha um amante. E aí o Márcio falou: vai dizer que é você, Edgar, que vai ensinar a Bíblia. Na hora que o Márcio falou isso, eu lembro que o Edgar se encolheu assim, né? Ele falou: não, eu não. É porque eu já estudei a Bíblia e eu tenho um material de um estudo que eu fiz. Eu posso trazer para vocês estudarem. Começou ali uma mudança que vai inverter não só a minha vida, como a do Márcio, da minha mãe, da minha irmã, de tanta gente, inclusive a do Edgar. Mas o tempo está longo. Eu concluo a história domingo que vem. Hoje eu queria que você entendesse que a Bíblia tem poder para transformar. A Bíblia pode transformar. Eu cheguei aqui hoje por causa da Bíblia. Se você veio aqui hoje por um outro motivo que não foi a Bíblia, eu diria: acrescente mais esse motivo, a Bíblia. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia e entender a Bíblia. Então, você conhece alguém que tem dúvidas sobre a Bíblia, que acha que esse livro é um livro que não é o livro original da Bíblia? A gente pode estar lendo um livro errado. Domingo que vem, esse rapaz aí da foto vai nos ajudar a entender se temos ou não temos um livro verdadeiro, se isso é fato ou se isso é uma história que só os crentes acreditam. Tá bem? Vamos ouvir um louvor ao nosso Deus, vamos orar e Deus nos levará em paz para a nossa casa.
tempo apagou as marcas que o amor deixou. Nem pregos mais há na cruz que se ergueu lá. Mas ele é real, eu já o senti bem junto a mim. E pude notar seu amor, jamais se explicará. Os pregos ficaram cravados em suas mãos, seu rosto sangrava, mas não mudava a feição. E ao olhar eu pude entender então que Jesus esperava a entrega do meu coração. Fiquei a pensar em toda a minha vida em vão, pois como aceitar de graça todo esse perdão? Então a lutar, morrendo lá na cruz em dor, eu pude entregar completo o meu coração. Lembre de mim, ó Jesus, meu amigo, quando entrares em teu paraíso. Os pregos ficaram cravados em suas mãos, seu rosto sangrava, mas não mudava a feição. Ao olhar eu pude entender então que Jesus esperava a entrega do meu coração. Os pregos ficaram cravados em suas mãos, seu rosto sangrava, mas não mudava a feição. Ao olhar eu pude entender então que Jesus esperava a entrega do meu coração. Jesus Cristo espera a entrega do seu coração. Eu sei que uma igreja boa é muito bom. Parece que eu estou falando uma coisa repetitiva, né? Uma igreja boa é muito bom. Parece um pleonasmo isso. Mas assim, eu te desafio a não procurar igrejas. Procurar a Bíblia e procurar a palavra. O que as pessoas precisam hoje em dia não é de igrejas, é da palavra e da Bíblia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E esse reino está revelado, sabe aonde? Na palavra de Deus. Isso sim, em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. Ajude alguém que de repente está procurando apenas uma igreja a estar conosco domingo, não pensando em igrejas, mas pensando na palavra, na Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso não está ensinado por mim, é pela palavra. Oremos. Santo Deus,
Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares. Hoje, nós podemos confiar nesse livro que transforma vidas. A palavra de Deus. O livro mais lido do mundo. Já tentaram queimar esse livro, já prenderam esse livro, já proibiram esse livro, mas o que fizeram, não conseguiram, Senhor. Porque esse é o livro do Senhor. É a palavra de Deus. E sobretudo, ela tem transformado vidas. Que a palavra chegue a todos os corações. Que o nosso maior desejo, que haja em nós fome e sede da Tua palavra. Conceda uma semana muito abençoada para todos que aqui estão. E que domingo que vem estejamos juntos para compreender ainda a palavra de Deus em nossa vida. Em nome de Jesus, amém.